Imagine estar diante de algumas das maiores construções já vistas pela humanidade. Estruturas que desafiaram a compreensão humana de engenharia, fé e resistência. Construções que, até hoje, continuam a fascinar e a inspirar. Cada uma delas carrega consigo um legado de desafios, milagres e realizações extraordinárias. Neste vídeo, vamos explorar 4 dessas construções bíblicas cujas histórias atravessaram milênios, desafiando a lógica e despertando a imaginação. Mas, mais do que apenas grandes monumentos de pedra e madeira, elas são testemunhos de fé, coragem e da capacidade humana de alcançar o impossível. Cada uma dessas construções, com sua complexidade e significado, nos deixa uma mensagem que ressoa até os dias de hoje. E fique atento, porque a última construção que vamos explorar vai te deixar sem palavras. A história por trás dela é tão impactante que você não vai conseguir acreditar no que se revela. Prepare-se para descobrir mistérios, reflexões e incríveis histórias de superação e fé. Vamos começar nossa jornada. Vamos começar com uma das histórias mais fascinantes e misteriosas da Bíblia. A Arca de Noé. Imagine por um momento ser Noé, o homem escolhido por Deus para construir um refúgio colossal em um mundo prestes a ser devastado por um dilúvio global. Sem guindastes, sem ferramentas modernas, sem a tecnologia que possuímos hoje. Apenas madeira, mãos calejadas e uma fé inabalável. Agora visualize o tamanho dessa arca. As Escrituras descrevem-na com dimensões que se aproximam de um navio cargueiro moderno. Ela tinha aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Isso é quase o tamanho de um campo de futebol. Como Noé conseguiu realizar essa façanha com os recursos limitados da época? Seria isso possível sem as ferramentas que conhecemos hoje? A Bíblia relata que a arca foi construída em um período de cerca de 120 anos. Imagine o tempo necessário para construir uma estrutura desse porte com madeira sem a ajuda de ferramentas modernas. Durante esse tempo, Noé enfrentou não só o desafio de construir, mas também a zombaria constante de uma sociedade que não acreditava na sua missão. As Escrituras falam da arca como um projeto divino, e Noé, sendo o único justo da época, seguiu as instruções de Deus para construir cada parte da embarcação, que deveria ter vários compartimentos para armazenar os animais e recursos necessários. Além disso, a construção da arca foi feita com madeira de gofer, um tipo de madeira mencionada na Bíblia, e coberta com betume para torná-la à prova d'água. Isso significa que Noé não só precisava cortar e transportar grandes quantidades de madeira, mas também garantir que a arca fosse impermeável, o que requer uma habilidade e conhecimento de construção surpreendentes, especialmente para a época. Mas será que a Arca de Noé é apenas uma metáfora ou um relato literal de um evento histórico? Em 1959, um piloto turco sobrevoou o Monte Ararat e avistou uma formação que lembrava o casco de um navio. Desde então, diversas expedições arqueológicas tentaram identificar vestígios da Arca de Noé no Monte Ararat, e algumas dessas missões alegam ter encontrado pedaços de madeira petrificada e estruturas que se assemelham a uma embarcação. Porém, até hoje, a ciência não conseguiu confirmar de forma definitiva a existência da arca. A pergunta que surge é: podemos confiar apenas na fé para acreditar na veracidade desse relato? Ou será que a ciência está prestes a revelar mais evidências que provam que a arca realmente existiu? O que você acha? Acha que a Arca de Noé é apenas um mito antigo ou há algo real por trás dessa história? Você acredita que as expedições arqueológicas podem um dia confirmar a existência da arca?
Deixe sua opinião nos comentários. Imagine-se diante de uma cidade antiga, cercada por muralhas tão imponentes e resistentes que pareciam intransponíveis. Era Jericó, uma das cidades mais antigas da história, e suas muralhas eram verdadeiramente um símbolo de força e invencibilidade. Elas eram construídas de forma robusta, com paredes duplas e uma estrutura impressionante que se erguia a mais de 10 metros de altura. Mas de forma surpreendente, essas muralhas caíram não por máquinas de guerra, como arietes ou catapultas, mas pelo poder da fé. A Bíblia nos conta que o exército de Israel, sob a liderança de Josué, marchou ao redor da cidade de Jericó durante 7 dias, tocando trombetas e gritando. E no 7º dia, algo inacreditável aconteceu. As muralhas desmoronaram, permitindo que os israelitas tomassem a cidade. A ordem de Deus foi clara: marchar silenciosamente ao redor das muralhas por 6 dias, e no 7º, em uma marcha triunfante, o som das trombetas e os gritos de fé seriam suficientes para destruir as paredes que protegiam Jericó. Mas o que a arqueologia tem a dizer sobre essa história? Durante o século XX, várias escavações em Jericó trouxeram à tona ruínas impressionantes das antigas muralhas da cidade. O que chamou a atenção dos arqueólogos foram as evidências de um colapso repentino das muralhas. Algumas teorias sugerem que um terremoto pode ter ocorrido exatamente no momento em que o exército de Israel marchava, causando o desabamento das muralhas. Jericó, afinal, está localizada sobre uma falha geológica ativa, o que torna essa possibilidade plausível. Mas, se um terremoto realmente ocorreu, a grande questão é: como os israelitas poderiam saber exatamente quando ele aconteceria? Como Josué, o líder do exército, poderia prever com precisão o momento em que o chão tremeria e as muralhas cairiam? Isso levanta uma questão fascinante. Seria esse evento meramente um fenômeno natural? Ou o poder divino teve papel fundamental na queda das muralhas? Há estudiosos que defendem que o relato bíblico reflete uma intervenção direta de Deus, que usou a marcha silenciosa e os gritos de fé como instrumentos de um milagre. A ideia de que o som das trombetas e os gritos poderiam ter causado o colapso das muralhas é, sem dúvida, difícil de compreender sob a ótica da física moderna, mas para os fiéis é a manifestação do poder divino em ação. O que você acha? Seria o poder da fé ou algo mais? Talvez uma combinação de forças naturais e espirituais que se entrelaçam de uma maneira única? Comente abaixo o que você pensa. Agora, vamos viajar no tempo até a majestosa Jerusalém, onde o Templo de Salomão foi erguido, uma das maiores maravilhas da antiga Israel. Imagine um edifício tão grandioso que suas paredes eram revestidas de ouro puro, refletindo a luz do sol de forma celestial. A Bíblia descreve o templo como o lugar mais sagrado da terra, a morada de Deus entre os israelitas. Não era apenas uma obra de engenharia impressionante, mas um símbolo profundo da presença divina. A construção do Templo de Salomão foi uma tarefa monumental. Pedras foram talhadas com uma precisão extraordinária, sem o som de martelos ou ferramentas visíveis, conforme a Bíblia descreve. Essas pedras pesadas e cortadas de maneira exata eram transportadas e posicionadas com uma perfeição que desafia a nossa compreensão moderna. O templo foi adornado com madeira nobre do Líbano, um dos materiais mais valiosos e resistentes da época, e sua estrutura interna era um espetáculo à parte, com detalhes como querubins dourados e palmeiras esculpidas nas paredes. Além do ouro puro que revestia a maior parte do templo, ele também abrigava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado onde a Arca da Aliança repousava, representando a presença de Deus entre o seu povo.
O templo não era apenas um edifício físico, mas um local onde a ligação entre o homem e Deus se tornava tangível através dos sacrifícios e orações oferecidas pelos israelitas. Mas o que a arqueologia revela sobre o Templo de Salomão? Embora o templo original tenha sido destruído em 586 a.C., quando os babilônios invadiram Jerusalém, as escavações em Jerusalém oferecem insights valiosos sobre sua grandiosidade e impacto. Por muitos anos, a localização exata do templo foi um mistério, já que ele foi destruído e não restaram muitos vestígios visíveis. Hoje, as escavações no Monte do Templo revelam algumas das fundações do que se acredita ser o Templo de Salomão. Mas a área é cercada por um contexto religioso e político complexo. Além disso, o segundo templo, que foi reconstruído após o exílio babilônico, é o templo mais frequentemente associado a Jesus Cristo, já que ele foi o centro religioso durante os dias de sua vida na Terra. Portanto, o Templo de Salomão, embora fisicamente perdido, permanece vivo na tradição, na espiritualidade e na história de Israel. O que sabemos com certeza é que o Templo de Salomão foi um marco não só na história religiosa, mas também na cultura e identidade de Israel. Sua destruição pelos babilônios foi um evento profundamente traumático para o povo de Israel, que viu a perda do templo como um símbolo da perda da presença divina entre eles. O lamento e o exílio que se seguiram marcaram um ponto de virada na história de Israel. Agora, imagine o impacto de tal destruição para o povo, o que o templo representava para eles e como a perda de uma estrutura tão grandiosa refletia a perda da sua conexão com Deus. A dor, a perda e a busca pela restauração espiritual tornaram-se um tema fundamental para o povo de Israel, que só mais tarde seria reconstruído com o segundo templo. Mas o que você pensa sobre a grandiosidade do Templo de Salomão? Como ele influencia sua compreensão sobre o poder da fé e da presença divina? Deixe suas reflexões nos comentários. Vamos nos aprofundar em uma das histórias mais misteriosas da Bíblia, a Torre de Babel. Imagine um mundo onde toda a humanidade fala uma única língua e está unida por um único propósito. O objetivo era construir uma torre tão imensa que chegasse até os céus. Esse projeto audacioso não era apenas um símbolo de grandeza, mas também uma tentativa de desafiar a ordem divina e alcançar a perfeição humana. A Bíblia nos conta que, ao ver o orgulho humano em sua tentativa de atingir o céu, Deus decidiu intervir, confundindo as línguas e, assim, interrompendo a construção da torre. Mas, o que sabemos sobre a estrutura dessa torre? O texto bíblico não fornece muitos detalhes sobre o design da torre, mas podemos inferir algumas coisas com base nas práticas arquitetônicas da época e nas possíveis intenções dos construtores. A Torre de Babel é frequentemente descrita como uma torre escalonada, uma grande estrutura com vários andares, cada um maior que o de baixo, como uma espécie de pirâmide. Esse tipo de construção era comum na Mesopotâmia, onde grandes templos e zigurates eram erguidos para se aproximar dos deuses, simbolizando a conexão entre o céu e a terra. A ideia de construir algo que chegasse aos céus era uma tentativa de alcançar o divino, de estabelecer uma proximidade com o poder supremo. Embora o texto bíblico não nos forneça detalhes exatos sobre como a torre foi construída, a menção de sua grandiosidade e do desejo de alcançar o céu sugere que ela era uma estrutura monumental, talvez feita com tijolos cozidos e betume como argamassa, materiais típicos da arquitetura mesopotâmica. A construção de grandes zigurates, como a Etemenanque em Babilônia, também era feita dessa forma. Tijolos cozidos eram mais resistentes
e poderiam ser empilhados em grande escala, enquanto o betume funcionava como uma argamassa resistente à água, essencial para garantir a estabilidade da torre. A estrutura da Torre de Babel provavelmente teria sido uma zigurate, com vários andares, cada um sendo mais estreito que o anterior, proporcionando a aparência de uma pirâmide escalonada. Sua base seria gigantesca, capaz de suportar as enormes paredes de tijolos e as rampas que permitiriam o acesso aos andares superiores. À medida que subia, a torre provavelmente teria sido adornada com esculturas e inscrições dedicadas aos deuses que os construtores adoravam, simbolizando o poder e a ambição humana de alcançar o divino. A Bíblia também sugere que a unidade linguística da humanidade foi quebrada no momento em que a torre estava prestes a ser concluída. Essa intervenção divina, ao confundir as línguas, não apenas impediu a construção, mas também forçou a dispersão das pessoas, levando-as a formar diferentes nações e culturas. A construção de uma torre tão grandiosa estava intimamente ligada à ideia de que a humanidade poderia se unir em um único projeto, sem a necessidade de Deus. Ao interromper esse projeto, Deus mostrou que a verdadeira unidade e poder não vem da autossuficiência humana, mas de sua dependência dele. Mas será que a Torre de Babel realmente existiu como a Bíblia descreve? Algumas teorias sugerem que a história da torre poderia ser uma representação simbólica de um evento histórico real, talvez relacionado à construção das zigurates, como a famosa Etemenanque, que também tinha o objetivo de alcançar os céus, representando a ligação entre o homem e os deuses. O que sabemos com certeza é que, independente da veracidade literal da torre, a história de Babel carrega uma mensagem poderosa sobre o orgulho humano, a tentativa de alcançar o divino por meios próprios e a importância da humildade diante de Deus. A história também reflete a complexidade das línguas e culturas humanas, lembrando-nos de que as divisões entre os povos, embora naturais, têm suas raízes em um episódio antigo de orgulho e ambição. Agora, o que você pensa? A Torre de Babel foi uma construção real, uma grande estrutura que de fato tentou alcançar os céus? Ou será que essa história é uma metáfora profunda sobre o orgulho humano e a origem das línguas e nações? Escreva nos comentários e compartilhe sua opinião. Agora, vamos falar sobre o que restou da grandiosa estrutura do Segundo Templo de Jerusalém, o Muro das Lamentações. Ao longo dos séculos, o que restou do Templo de Herodes é apenas uma parte do muro de contenção, mas para milhões de judeus, cristãos e pessoas de fé ao redor do mundo, ele é muito mais do que uma simples construção. Ele é um símbolo de resistência, dor e memória. Esse muro, também conhecido como o Muro Ocidental, é o único remanescente visível da grandeza do Segundo Templo, que foi destruído pelos romanos no ano 70 d.C. O templo original, um dos mais imponentes do mundo antigo, foi considerado o centro espiritual de Jerusalém e o lugar onde o povo de Israel se conectava diretamente com Deus. Sua destruição não apenas marcou o fim de uma era, mas também representou uma perda irreparável para a identidade espiritual e cultural do povo judeu. O Muro das Lamentações é o que sobrou desse templo majestoso, uma parede que resiste ao teste do tempo e que, paradoxalmente, simboliza tanto a perda quanto a esperança. Durante séculos, o muro tem sido um local de oração, lamento e reflexão para os judeus, mas também para qualquer pessoa que busca um lugar sagrado de paz e conexão com o divino. Cada pedra desse muro carrega consigo séculos de história e sofrimento, mas também de fé inabalável.
As escavações ao redor do Muro das Lamentações continuam até hoje e arqueólogos têm feito descobertas fascinantes sobre as camadas que compõem o local. Essas escavações ajudam a entender melhor a complexa estrutura do templo original e como Jerusalém era organizada na antiguidade. No entanto, mais importante do que qualquer descoberta arqueológica, o muro representa um ponto de ligação entre o passado e o presente, entre o sofrimento e a esperança. Toda vez que alguém se aproxima do Muro das Lamentações, seja para orar, refletir ou simplesmente admirar sua grandiosidade, algo espiritual acontece. As orações são escritas em pedaços de papel e inseridas nas rachaduras do muro. Uma prática que remonta a séculos e simboliza a busca por Deus e pela reconciliação com o passado. Cada lágrima derramada diante do muro é um símbolo de dor, mas também de fé renovada e esperança por um futuro melhor. Imagine por um momento estar diante desse muro, olhar para ele e sentir a história pulsando através de suas pedras. Como ele faz você se sentir? É um lugar de reflexão profunda e conexão espiritual. Para milhões de judeus, é o local onde se reconectam com a herança e a memória de um povo. Para os cristãos, é um lembrete da Jerusalém antiga, o lugar onde Jesus andou e pregou. A cada oração, a cada desejo lançado ao vento, o Muro das Lamentações se torna um símbolo de resiliência. E ao mesmo tempo ele nos lembra da fragilidade da nossa própria existência e da importância de mantermos nossa fé viva, mesmo nas horas mais difíceis. Qual a importância desse local para a sua fé e para a história do povo de Israel? Você já esteve diante do Muro das Lamentações ou tem algum lugar que representa um símbolo de fé para você? Compartilhe suas reflexões nos comentários e nos conte o que esse muro e a história de Jerusalém significam para você. À medida que avançamos no estudo das grandes construções bíblicas e suas descobertas arqueológicas, encontramos uma constante tensão entre fé e ciência. A arqueologia bíblica, por mais fascinante que seja, enfrenta desafios complexos, pois muitos dos relatos são antigos, muitas vezes difíceis de verificar, e em alguns casos não deixam vestígios palpáveis. Ainda assim, a arqueologia tem desenterrado incríveis provas físicas que fornecem contexto para essas histórias sagradas. As descobertas em locais como Jericó, o Monte Ararat e até os vestígios do Templo de Salomão contribuem significativamente para uma compreensão mais profunda da história bíblica. Porém, muitas vezes, os achados arqueológicos não conseguem responder a todas as questões, deixando um espaço para que a fé preencha as lacunas. A questão que se coloca aqui é: até que ponto devemos permitir que a fé ou as evidências científicas determinem a veracidade das histórias bíblicas? O que podemos aprender ao buscar essa interação entre as descobertas arqueológicas e a nossa crença pessoal? Será que a ciência pode explicar tudo o que a Bíblia nos revela? Ou há coisas que estão além do entendimento humano? Essa é uma reflexão profunda e gostaríamos de saber sua opinião. Você acredita que a ciência pode explicar completamente os mistérios bíblicos? Ou a fé deve permanecer como um elo que vai além da razão? Deixe-nos saber nos comentários. Essas grandes construções bíblicas continuam a desafiar a compreensão humana, tanto pela sua grandiosidade quanto pelos mistérios que as cercam. À medida que a arqueologia desenterra mais detalhes sobre essas estruturas, nos convidamos a refletir sobre o impacto dessas histórias em nossa fé. E você, como essas descobertas influenciam sua crença? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Luz dos Versículos para mais conteúdo sobre fé, história e mistérios da Bíblia. Até o próximo vídeo.